É assim, hoje, terça-feira, tem liberdade de opinião aqui no Novo Dia, sempre a partir das 7h30 da manhã. Temos Hélio Beltrão e Alessandro Soares comentando as principais notícias do dia, assuntos que estão dando o que falar e que, por vezes, dividem opiniões. Hoje vamos falar sobre o programa Desenrola, o PL da dosimetria e a reunião entre Lula e Trump. Hoje a gente começa o nosso quadro com o nosso comentarista Hélio Beltrão, está chegando aqui com a gente. Tudo bom, Hélio? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, turma. Vamos lá, Hélio. Nosso primeiro tema é o programa anunciado pelo governo para a renegociação de dívidas. É uma nova versão do Desenrola que foi adotado pelo governo 3 anos atrás. O novo programa está focado principalmente na redução da inadimplência no cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. Há uma série de regras, limites, mas quem renegociar terá um nome limpo automaticamente. Medida que vem no momento em que o endividamento bate recorde no Brasil. As famílias gastam quase 30% da renda mensal para pagar dívidas. E esse sufoco acontece em pleno ano eleitoral, Hélio. Daí a nossa pergunta: Desenrola é solução para dívidas ou uma jogada eleitoral? Pois é, Carol, ano eleitoral. Esse Desenrola do Lula é mais uma manobra eleitoreira. Além de ser populismo para beneficiar o governo, o Desenrola, ele dá dinheiro para banco, ele premia o mal pagador e ele pune o bom pagador. Vamos por partes aqui. O Lula fica falando em bets, mas o brasileiro não está inadimplente, não está endividado por causa das bets. O brasileiro está endividado porque as políticas do governo são péssimas. E isso diminui a renda e aumenta os juros. Só que não adianta crucificar o BC não, porque todo país tem os juros que merece. O brasileiro ele paga juros altos, Carol, porque o governo gasta mais do que pode. O William Vac estava falando sobre isso. E aí precisa tomar dinheiro prestado a rodo, o governo, eu digo. E como as contas do governo não fecham, o governo tem que pagar os juros reais mais altos do mundo, 7% acima da inflação. Só que a pessoa, a empresa que busca empréstimo no mercado, tem que pagar mais juros do que o governo para ter o crédito. E as dívidas acabam virando aquela bola de neve, né, que a gente conhece, tanto a dívida pública, né, do governo, quanto a dívida das famílias. E por que eu digo que o Desenrola dá dinheiro para os bancos? Porque os bancos hoje não estão recebendo nem juros, nem principal, nem tem cara de que vão receber nada dessa turma inadimplente. E aí o governo transfere até 20% do FGTS do sujeito para pagar o banco com desconto. E o banco também ganha de lambuja uma garantia do FGO do governo. Então, na prática, o governo está ajudando os bancos a receberem uma receita que eles nem contavam mais. E por que eu digo que pune o bom pagador? Porque a maioria ralou para pagar o que devia dentro do prazo certo. Aí o governo vem e subsidia quem não pagou nada. Certamente a gente vai ver gente que pagou direitinho entrando na justiça para ter a mesma negociação. Imagina o tamanho disso, Carol. E quem tem dívida fica cada vez mais incentivado a não pagar nada, porque aí fica esperando o próximo Desenrola. O Lula incluiu até as dívidas do FIES nesse programa, desconto de até 99%, claramente ilegal, uma manobra eleitoreira descarada para os jovens, que é esse público no qual o Lula tem perdido cada vez mais espaço. Mas o primeiro Desenrola não teve efeito na popularidade do Lula e esse também não deve ter, nem o Desenrola 3, nem o Desenrola 4, 5 e assim por diante. A questão estrutural, que é cortar gasto, que é reduzir imposto, o governo não quer. Para a gente ter o Brasil crescendo, o Brasil prosperando, a gente vai precisar de políticas públicas opostas à do PT, Carol. E o eleitorado sabe disso. E vamos para o nosso segundo tema, Hélio, PL da dosimetria. Depois do Congresso derrubar o veto do presidente Lula ao projeto, o assunto não está encerrado. O caminho para que essas mudanças cheguem à prática ainda deve passar pelo Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar aqui que as defesas já começaram a acionar, inclusive, o Supremo, mas o texto ainda não foi promulgado, a lei não foi promulgada. Hélio, o Supremo Tribunal Federal deve rever decisão do Congresso? Carol, o STF não pode rever a decisão do Congresso, que é a casa responsável por escrever as nossas leis. Não pode rever porque a lei da dosimetria não tem nada de inconstitucional. O Congresso debateu, aprovou, aí o presidente Lula vetou e o Congresso derrubou o veto, tudo certinho, conforme as regras do jogo.
A lei da dosimetria, ela precisou ser criada justamente para mitigar um pouquinho os erros, os abusos do julgamento das pessoas que estavam na Praça dos Três Poderes naquele 8 de janeiro. É óbvio que essas pessoas não poderiam ter sido julgadas pelo Supremo Tribunal Federal porque não tem foro privilegiado, mas foram julgadas pelo Supremo mesmo assim. E foram julgadas em plenário virtual, sem sustentação oral da defesa, e não tiveram as condutas delas individualizadas, ou seja, a acusação não conseguiu provar efetivamente os crimes de cada um, e foram condenadas por crimes sobrepostos. Né? No final de tudo, que é o pior, Carol, não tem nem a quem recorrer. É um absurdo total. Então, o Supremo Tribunal Federal, que agora, diferentemente da época do 8 de janeiro, está mergulhado numa crise seríssima de reputação, de popularidade, não tem nem moral para embarrear essa decisão legítima, por sinal, do Congresso. Pesam suspeitas sobre o ministro Toffoli, que teve relações comerciais com o Vorcaro, pesam suspeitas sobre o ministro Alexandre de Moraes, o escritório da esposa dele recebeu 80 milhões de reais do Vorcaro. Aliás, um parênteses, Carol, o jornalista Felipe Moura Brasil, belíssimo trabalho, aliás, resgatou a sabatina do ministro Moraes lá atrás. Na época, o ministro jurou, não, nem era ministro na época, mas ele jurou de pés juntos aos senadores que se declararia suspeito se houvesse algum caso do escritório Barça de Moraes tramitando no Supremo Tribunal Federal, mesmo que a lei nem previsse isso. Então você vê que as sabatinas têm sido mesmo um teatro, uma farsa. Mas, voltando à dosimetria, ela é uma tentativa de reparar essas grandes injustiças. Pega a Débora, por exemplo, aquela moça que escreveu "Perdeu um mané com batom na estátua da praça". Ela não poderia ter sido condenada, Carol. A gente realmente vai precisar resolver essa questão pela lei da dosimetria. Vamos ao nosso terceiro e último tema, Hélio. O encontro entre Lula e Donald Trump, previsto para acontecer na próxima quinta-feira. É a primeira vez que os dois vão se reunir na Casa Branca, em Washington. Mas eles já estiveram juntos em outras duas oportunidades. Em setembro, na abertura da Assembleia Geral da ONU, e em outubro, na cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático. Desta vez, com o presidente americano em casa, Hélio, o que esperar? Recentemente, Lula criticou Trump e a ofensiva americana no Oriente Médio. Hélio, essa reunião entre Lula e Trump é um risco ou uma oportunidade? Carol, risco e oportunidade são dois lados da mesma moeda. Como a gente já falou aqui, o Lula ele adotou uma estratégia arriscada, um certo desespero para tentar estancar a queda de popularidade. Qual foi essa estratégia? Provocar o Trump ao máximo. A gente viu na viagem recente dele à Europa, ele atirou em todas as frentes contra o Trump. Ele falou que duvidava da intenção do Irã de produzir bomba atômica, ele criticou o bloqueio a Cuba, ele criticou a visão do Trump sobre imigração, ele criticou a postura do Trump nas redes, que por sinal o Lula adoraria poder censurar, e ele até incentivou publicamente o presidente da África do Sul a peitar o Trump e aparecer lá na reunião. Tudo isso deve ter sido, sim, um cálculo político. O Lula deve ter pensado assim: eu vou arrumar uma briga com ele, aí eu uso essa figura do inimigo externo e depois a gente vê como é que fica. E esse como fica nós vamos ver a partir desse encontro de quinta-feira. É claro que a pauta do encontro não vai ser propriamente simples, porque o Estado brasileiro tem muitas arestas com os Estados Unidos. Tem aresta na questão da responsabilização das redes por conta das postagens dos usuários, tem aresta na investigação em curso da seção 301 americana pelas más práticas comerciais do governo brasileiro, tem a questão de Cuba, tem os minerais críticos, tem a questão da classificação das organizações criminosas como terroristas. Então são vários riscos que o Lula corre, desde algo mais leve, como uma chamada naquela hora que o Trump leva o convidado ali na poltrona para frente da imprensa, até alguma coisa mais grave que poderia afetar todos os brasileiros, por exemplo, sanções decorrentes da investigação seção 301, como que eu falei, sobre o protecionismo do governo brasileiro, ou outras sanções. Já a oportunidade que o Lula tem é fechar algum bom acordo sobre minerais críticos ou sobre alguma pauta importante para os Estados Unidos. Isso poderia até render algumas manchetes a favor do Lula, mas o eleitorado dele de esquerda pode ficar possesso, né? Chamar ele de entreguista. Vamos ver, Carol. São as opiniões do Hélio Beltrão, nosso comentarista aqui com a gente. Hélio, muito obrigada. Até quinta-feira. Até quinta. Obrigado, Carol.
Nós seguimos aqui com o nosso quadro Liberdade de Opinião, agora com o nosso comentarista Alessandro Soares. Tudo bom, Alessandro? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Vamos lá, Alessandro. 3 temas. Vamos com o nosso primeiro. Programa Desenrola do Governo Federal. Começa hoje o prazo para adesão ao Programa de Renegociação de Dívidas. Essa medida não chega a ser uma grande novidade, Alessandro, já que uma outra versão já foi adotada 3 anos atrás. O Ministério da Fazenda estima que o chamado Desenrola 2.0 deve atingir mais de 20 milhões de pessoas. São 20 milhões de eleitores. Por isso, Liberdade de Opinião traz a seguinte questão, Alessandro. Desenrola é solução para dívidas ou jogada eleitoral? Carol, eu acho que a gente pode dizer, em primeiro lugar, que você tem uma situação que o governo já mapeou, tanto que já é uma segunda versão da sua proposta de política pública com relação ao endividamento da população brasileira, e esses dados hoje acho que eles são públicos. A gente tem um grau exorbitante de endividamento e, mais do que isso, você tem também essa questão da cobrança de juros no Brasil, que é extorsiva. Então você tem as famílias vivendo uma situação de dramaticidade e de tragédia, e você tem uma política pública que foi adotada pelo governo lá atrás, que hoje encontra esse segundo momento e que, por óbvio, tem uma relação com o momento eleitoral. Ninguém vai desconectar isso. Claro que tem uma relação com o momento eleitoral. E mais do que isso, a gente pode até falar que todas as políticas públicas, de modo geral, tem uma conexão ou um vínculo com questões eleitorais. Talvez a pergunta mais direta não seja a questão eleitoral em si, mas se esse elemento eleitoreiro tem planejamento de política pública ou não. E nesse caso aqui a gente não pode falar que não tem, já que é a segunda versão de um projeto. A gente pode dizer que ele está errado, que ele está certo, que ele vai direto ao ponto com relação ao problema, mas do ponto de vista da construção da política, da racionalização e da eficiência da política pública, isso não é um problema. Agora, quando nós nos perguntamos, e aí a primeira parte da sua pergunta, Carol, sobre será que isso é uma solução com relação ao endividamento? Então a gente pode dividir aqui, em primeiro lugar, para as dívidas das pessoas, para aquilo que as pessoas vivem no dia a dia, e as pessoas que têm dívidas sabem disso, que é realmente uma angústia a pessoa que fica vendo aquela dívida rolando mês a mês e não sabe quando vai pagar, e você não consegue dormir, e você não tem uma renda alta, veja, você não é uma pessoa de patrimônio, com muito patrimônio, você sabe que aquilo ali gera um estresse tremendo na população, com impacto eleitoral também, mas um estresse pessoal, familiar. Por isso que eu falo que é um drama que pode se transformar numa tragédia para as pessoas. Quando você tem esse tipo de projeto, esse tipo de proposta, você está tentando de alguma forma, na emergência, emergencialmente apagar, reduzir aquela dívida. Mas do ponto de vista estrutural do endividamento, com certeza isso não é propriamente o que nós vamos chamar de uma solução para o endividamento. Pode solucionar sim a questão de uma dívida pontual. Dificilmente vai solucionar a questão do endividamento. É preciso lembrar que esse governo, o governo Lula 3, ele não é o governo Lula 1, ele não é o governo Lula 2, ele não está no mesmo contexto. Portanto, as políticas públicas, muitas políticas públicas ou modalidades de políticas públicas que funcionaram nos primeiros governos lulistas, nesse momento tem maior dificuldade em razão do quadro econômico, geopolítico mundial. Veja, é um quadro pós-pandemia, é um quadro geopolítico tormentoso, nós temos questões vinculadas ao petróleo, Estados Unidos, reação internacional, então é um quadro completamente diferente. Isso foi cantado, inclusive, durante o período eleitoral em que Lula foi eleito. Então, a resposta de política pública, às vezes, não encontra o mesmo respaldo que encontrava no passado. Portanto, essa tentativa emergencial, ela funciona para as dívidas, mas para o endividamento é preciso muito mais política pública, muito mais enfrentamento de política para solucionar esse tipo de problema. Carol. Vamos para o nosso segundo tema, Alessandro. PL da dosimetria. O Congresso derrubou o veto do presidente Lula ao projeto e agora nosso olhar é para o Supremo Tribunal Federal, já que estamos falando sobre redução de penas. A Suprema Corte não deve ser um obstáculo para a aplicação da lei quando promulgada. É uma apuração dos nossos analistas Matheus Teixeira, Théo Cury. Uma ala do STF já sinalizou à cúpula do Congresso que não deve derrubar o PL da dosimetria. Mas a gente traz a pergunta: seria o caso do Supremo rever a decisão do Congresso? Carol, eu sei que tradicionalmente já meio faz parte quase que do folclore
em Brasília essa coisa de sinalizações. Mas eu confesso que eu fico um pouco, quase sempre desconfortável quando eu imagino você está numa votação no Senado Federal, no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, e você tem uma sinalização do Supremo Tribunal Federal dizendo, olha, vocês podem aprovar aí que não terá problema. Porque quando você faz isso, eu não sei, veja, algumas sinalizações me parecem necessárias, mas quando o Supremo Tribunal Federal faz uma sinalização desse tipo, eu fico me perguntando, será que não tem uma intervenção de um poder no outro? Nós sabemos que a Constituição de 88, lá no seu artigo 2º, fala que os poderes da União são harmônicos e independentes entre si. Então, será que tem harmonia? Será que não está tendo uma interferência quando o Supremo Tribunal Federal faz uma sinalização no meio de uma votação, quase que dizendo, olha, vocês podem aprovar com calma, com serenidade, porque aqui não vai passar. Então, eu fico me perguntando se isso é algo saudável do ponto de vista da separação de poderes e da relação e da dinâmica e do diálogo institucional democrático dentro da estrutura da Constituição de 1988. Então, primeiro, eu fico com essa dúvida na cabeça, Carol. Agora, vai ser aprovado, foi aprovado, né, foi derrubado pelo Congresso Nacional, é uma legitimidade do Congresso fazer isso, então há um jogo político aí. Naturalmente, se você derruba um veto, né, um veto presidencial, que tem argumentações também de natureza constitucional, fica essa dúvida também de será que tem uma inconstitucionalidade? Será que vai ter uma ação judicial perante o Supremo? Indica-se que sim, que a oposição vai entrar com essa ação e vai caber ao Supremo Tribunal Federal, no primeiro momento, verificar quais são os argumentos trazidos nessas petições, nessas ações judiciais que vão questionar a derrubada do veto. Se não houver uma argumentação muito clara e precisa, e alguns estão hoje sinalizando que a derrubada desse veto e a aprovação desse projeto, assim, o conteúdo desse projeto da dosimetria encobre ali uma anistia, e que a anistia com relação a crime contra o Estado de Direito, contra a democracia, de abolição do Estado democrático de direito, não é passível de uma anistia, então haveria uma inconstitucionalidade com relação a isso, que haveria também aí um desvio de finalidade, uma vez que essa lei ela estaria beneficiando pessoas específicas ou um grupo específico, ela não seria totalmente genérica e abstrata, o que seria um requisito de todas as normas jurídicas. Então vai ter muito argumento aí para ser trazido ao Supremo Tribunal Federal. Qual é a tendência do Supremo, Carol? A tendência talvez seja o Supremo Tribunal Federal não se intrometer nesse momento, e um dos elementos para não se meter nisso é com certeza o contexto político de ataque que tem sofrido a Corte, e que é uma coisa que eu tenho chamado a atenção, Carol, que é um medo que eu tenho, que é o Supremo Tribunal Federal, em algum momento, parar de reagir quando tem que reagir em razão de ataques políticos. Ou seja, quando deveria declarar inconstitucionalidade, deixa de declarar essa inconstitucionalidade por razões de natureza política. Eu acho que aí nós temos grandes riscos de violação da Constituição e da ordem institucional da Constituição de 1988. Carol? Por fim, Alessandro, o que podemos esperar do encontro entre Lula e Trump? Amanhã o presidente embarca para os Estados Unidos para essa reunião com o republicano na Casa Branca, na quinta-feira. Crime organizado, tarifas, terras raras devem estar na pauta dessa conversa, que era aguardada desde março. Alessandro, como encarar essa reunião? Um risco ou uma oportunidade? Carol, é sempre naturalmente, com Donald Trump, qualquer reunião, qualquer diálogo, mesmo no âmbito institucional, é sempre um risco. A gente sabe que tem algo sempre de imponderável no presidente Donald Trump, mas o contexto ele é muito interessante, porque veja, lá atrás, quando o Donald Trump ameaçou o país, impôs sanções, taxas, né, e tarifas, etc. Tinha todo um discurso com relação, não só ao Brasil, naturalmente, mas o mundo inteiro. Ele tinha ele tinha uma conjuntura que talvez ainda não tivesse muito negativa com relação a ele. Nesse momento, a conjuntura ela não parece muito simples para o Trump, né, em razão principalmente dessa jogada estratégica utilizada, que foi a questão da guerra no Irã. Se até o momento ali, veja, quando a gente teve aquele momento do sequestro internacional, com violação de regras internacionais, do Nicolás Maduro, onde Trump, né, avocou ali, disse, olha, nós vencemos, etc., havia toda uma visualização de que, olha, bom, nós temos um problema agora, porque você tem os Estados Unidos, depois de muito tempo, fazendo uma ação que talvez nunca tomou no
âmbito da América Latina, sequestrando basicamente na América do Sul aqui, sequestrando um presidente em pleno século XXI e dizendo basicamente para o resto das nações latino-americanas, olha, hoje foi Nicolás Maduro, amanhã pode ser qualquer um de vocês. Em última análise, Carol, aquilo foi uma ameaça à América Latina e particularmente, cuidado aqui, uma ameaça ao Brasil, a uma intervenção nas eleições, no processo eleitoral brasileiro. E pouco importa aqui que ele tenha tido uma boa química ou não com o presidente Lula. Ali é uma questão de Estado, de Departamento de Estado, não é uma questão só do Trump. Ou seja, as ideias que nascem da cabeça do Trump não nascem só da cabeça dele ao vento. Nasce porque tem muita gente dentro do Departamento de Estado, dentro da estrutura institucional dos Estados Unidos, né, discutindo e debatendo essas ideias. Então tinha todo um contexto de ameaça muito forte. Agora, essa ameaça continua? Continua, por óbvio. O presidente Lula vai aos Estados Unidos e tudo indica, nessa conversa, terão temas quentes, temas importantes, vai colocar o seu ponto de vista. Eu tenho visto ao longo do tempo muitas pessoas dizendo, olha, o presidente Lula está criticando demais o Donald Trump, e é importante a gente dizer aqui que o Trump tende a não respeitar, como regra geral, pessoas que têm medo dele de maneira geral, que não fazem crítica, que não falam, que não vão para o enfrentamento. A gente viu isso acontecer muitas vezes ao longo do governo Trump, ou seja, o Lula, nesse momento, é uma pessoa minimamente respeitada, mas sempre tem riscos numa reunião com Donald Trump. Os temas que serão tratados são importantíssimos para o Brasil. Dois aí eu acho que são importantes, que é a questão do crime organizado, que pode dar ensejo a intervenções no processo político, que é um medo no processo eleitoral que está para acontecer aqui no Brasil, e o outro, naturalmente, a questão da soberania nacional e das terras raras e toda uma questão vinculada aos minerais críticos, Carol. Então, a gente espera uma discussão, há uma abertura aí para muita oportunidade, mas também, né, sempre no Trump a gente tem que pensar com cuidado, há também muitos riscos e armadilhas aí que podem acontecer, Carol. Opinião do Alessandro Soares aqui com a gente. Alessandro, muito obrigada. Até quinta. Até quinta, Carol. Tchau, tchau. É isso, Liberdade de Opinião fica por aqui. Lembrando, todas as terças e quintas temos Liberdade de Opinião com Hélio Beltrão e Alessandro Soares a partir das 7h30 da manhã. E a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a posição da CNN Brasil.